Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tem como signo solar, como seu signo ascendente, lunar ou alguma casa de muito potencial sob a constelação de Libra. Tá tudo bem por aí? Espero que cada dia melhor. Meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos, Lua em Libra e estou aqui para evoluir junto com você. Esta é uma leitura para todo o mês de setembro, pode ser que já esteja ocorrendo e pode ser também um pouquinho depois que o mês virar, tá bem? É claro que são energias para milhares de pessoas, então aquilo que não ressoar aí no seu coração, você agradece e entrega para o universo. Peço que você deixe o joinha, porque é assim que a plataforma digital qualifica o nosso trabalho. E ela indica para outras pessoas que vão chegando, o nosso canal vai crescendo e os comentários também. Eu adoro ler os comentários. Amo, respondo, né? Deixo lá o ok, a gratidão. Quando é alguma coisa muito assim, eu acabo respondendo. Mas vocês sabem que meu tempo é curtinho, gravo à noite, mas gravo com muito amor e muita responsabilidade. Então, começando aqui, tarô dos guardiões. O que um guardião quer falar para você, libriano, libriana de luz, em constante evolução. Vamos lá. Opa! Pombagira Cigana, carta de número 17. Bom, esta linda entidade fala que muitos de vocês devem ter amor pela tua própria vida e pelo próximo, porque somente esse amor universal conduz ao autoconhecimento, à harmonia familiar, à serenidade, traz bons presságios. Eu sempre digo que existe 3 formas como as pessoas qualificam o amor. Sexo não é amor, é instinto. Mas muita gente confunde sexo com amor. Amor, onde esse mais comum que as pessoas acham que tem, mas é paixão. E por último, a compaixão, que é a sublimação do amor. Aí sim, quando você ama sem cobrança, sem restrições, aí é o amor daquele que ilumina o coração. É um amor que não sofre, é um amor que não cobra, é um amor que não tem posse. Ama-se por amar. Pombagira Cigana fala também que pode estar havendo na vida de alguns librianos, eu digo que aí uns 20%, brigas e calúnias tentando desestruturar a tua família. E tudo isso por causa de possessão material, arrogância, muito ego, tem gente brigando por dinheiro, destruindo lares, inventando conversa. Que pena, né? Vamos orar por essas pessoas tão mesquinhas desse jeito. Sinto que são pessoas pobres de espírito. Uma pessoa que faz isso é muita pobreza espiritual. Tarô das jovens bruxas. O que uma jovem bruxa tem a dizer para você, Libra? Carta da Fênix. Carta de número 9. Por que você está falando números, Marisa? Porque tem gente me pedindo, tá? Carta de número 9. Não importa, Libra, o quanto você esteja sem esperança, achando que a vida não faz sentido, eu te digo uma coisa. Você vai sobreviver a todos os problemas pelos quais está passando, porque você vai ressurgir das cinzas. Criar um final cheio de beleza, de resiliência. E eu te digo que as chamas futuras irão retroceder até quando escutarem teu nome. Você vai ser vitorioso, você vai conseguir contornar qualquer situação adversa que esteja acontecendo aí na tua vida, tá, Libra? Fica forte porque a vitória é tua. Vamos ver o que o tarô Zen Osho, 1 ou 2 cartas de conselho para Libra. Mandou uma.
a carta da mente. Olha aqui. Carta da mente. Gente, essa é a situação da sua cabeça. Olha só. Tem guidões de bicicleta, pedais, coisas estranhas que você foi juntando aí por toda parte, a engrenagem, tá saindo fumaça aí para todo lado. E aí, esse material inútil que tá aí revolvendo na sua cabeça, girando, trançando, mantendo você ocupado. Imagine só que tipos de pensamentos estão passando nessa cabeça tão tumultuada aí, em Libra. Qualquer dia, feche os olhos. Coloque no papel durante meia hora tudo o que for passando na sua cabeça, assim do nada. E você vai compreender o que eu estou querendo lhe dizer. E vai ficar surpreso com o que passa nessa sua cabeça. Isso tudo vai ficando nos bastidores, vai ficando ali o tempo todo. E acaba envolvendo você como uma nuvem. E você não consegue mais distinguir a realidade, não consegue chegar, né, à percepção espiritual. É preciso fazer uma faxina mental. E a decisão é sua de limpar, de desaparecer. Essa nuvem não tem o menor interesse em você, lembre-se disso. É preciso organizar os pensamentos. É preciso se libertar desta bagunça mental que está aí na sua cabeça. Tarô Zen Osho. 4 cartas astrológicas. Já está caindo aqui. Norte, casa do potencial. Sul, roda da harmonia. Leste, carta do entusiasmo. Oeste, o lago. Gratidão às cartas astrológicas. Bem, vamos começar aqui com o norte, que é o teu objetivo nesse mês de setembro, que é a casa de número 1, a casa do potencial. Marisa, como é isso? Olha, observe bem que aqui é uma mandala de pétalas de flores, não é isso? Que se abrem infinitamente. Todas as possibilidades estão dentro de você, Libra. Então repita, todas as possibilidades estão dentro de mim. Todas as possibilidades estão dentro de mim. Todas as possibilidades estão dentro de mim. Então ela vem falando desse grande potencial latente que está aí dentro de você. Que assim como um botão de flor tem que se abrir. Seus chakras têm que mostrar as pétalas. O teu eu adormecido precisa acordar, ser pleno. Você tem que mostrar seus talentos, suas habilidades, escolher um caminho e fazer uma escolha. Você precisa autorrefletir, mesmo quando a pergunta tiver em questão uma outra pessoa. Ela te informa da sua conduta, de como você deve examinar atentamente os seus talentos, suas inclinações, seus desejos e motivações. Essa carta te ajuda a se conectar com a sua fonte interior de poder, com o potencial guardado internamente que te ajudará a irradiar quem você é de verdade. Então você pode aqui, ó, pausar o vídeo e olhar profundamente para dentro deste desenho, tá? Respirar, expirar com calma, viajar nessas pétalas e deixar que a sua criatividade aflore, tome conta do seu pensamento. Na carta do sul, os seus caminhos, vem a carta da harmonia. Essa mandala, né, em forma de espiral, colorido, cheio de pontilismo.
E ela diz que no silêncio reside a verdadeira harmonia. Ela é um sinal de que você pode se conectar com a energia das galáxias, com a energia do cosmos, para fazer a sua vida rodar, caminhar, mas com calma, sem agonia. E ela anuncia que neste momento as respostas que você quer se encontram no seu silêncio. Ter consciência daquilo que é importante para você. Descobrir que às vezes as respostas não estão no mundo físico, mas estão no mundo espiritual. Não estão no tempo que você quer, mas no tempo que Deus programou. É entrar no desconhecido e estar aberto ao que o universo tem para te oferecer. No seu leste, que é os seus ganhos, vem a carta do entusiasmo, carta de número 28, e pode ser que você tenha a ajuda de uma pessoa de Áries. E aqui fala de algo repleto de energia, espontaneidade e entusiasmo, chegando até você. Haja com espontaneidade, seja ativo. Preste atenção, empreenda esforços, porque logo ali estará uma oportunidade maravilhosa para você, que vai durar por longo prazo. É uma carta que pede para você fazer meditação, projetando do seu chakra coronário cores amarela, esse rosa forte, os tons de vermelho. Projete para o universo energia de ação, energia de movimento, energia de prosperidade. E você vai ver como tudo vai melhorar, todos os caminhos irão se abrir. Carta número 51, a carta do lago. E aqui você pode tratar com uma pessoa do signo de Peixes, uma pessoa que pode te ajudar. E essa carta pede para você permanecer no alto do seu desenvolvimento para ver como as diferentes peças se encaixam em uma imagem mais ampla e enxergar o cenário da sua vida de uma forma mais horizontal. Enxergue os pequenos detalhes sem se perder na situação geral. Não seja condescendente nem permissivo consigo mesmo e nem com outras pessoas. Essa carta diz que você deve se aceitar como parte de algo muito grande e integrar-se a pequenos processos diários de desenvolvimento, criando uma vida mais confiável, mais estável. Você tem uma missão a longo prazo, Libra, que é integrar o que você aprendeu em uma visão e perspectivas mais amplas que vão te acompanhar constantemente. E perceber que você é parte de algo tão imenso que você ainda não sabe como administrar essa vastidão de conhecimento e energia que está chegando até você. Então, de alguma forma, algo grandioso está vindo ao seu encontro aí, tá bom, Libra? Com a ajuda de uma pessoa de Peixes. Opa, ainda não está na hora. Vamos ao tarô da Bruxa de Évora. Quantas cartas a bruxa vai mandar para você, Libra? Aqui eu deixo a contento. 8 de ouros. Carta do julgamento. Rainha de espadas. A morte. 5 de ouros. O Papa ou Hierofante. O louco. 3 de copas. O imperador.
10 de espadas, as de copas, 2 de copas e fecha com a linda carta do sol. Pelo menos fechou bem, né? Então vamos conversar. Tarô mandou para vocês, carta, né? Ele tá a fim de conversar hoje com Libra. Vamos lá, começando com a primeira aqui. 8 de ouros. Vejam que ele trabalha alegre aqui, né? Ele já tem lá 7, como chama? Pentagramas lá na parede, né? Ele tá aqui trabalhando incessantemente, que é o que você deve fazer, sabe, Libra? Trabalhar com alegria para colher as flores que o universo quer te dar. Ela fala que vem aí um período de trabalho árduo, onde seus esforços trarão bons resultados. É como se você estivesse semeando, se comprometendo com o teu futuro. E eu digo mais, vem aí um novo emprego que talvez venha por uma pessoa de virgem, tá? E olha, vai ser muito, muito bom. É preciso se comprometer. Vem aí emprego novo, vem uma situação nova aí na parte material, mas vai precisar de muito empenho, de muito comprometimento. Aí aqui, ó, vocês têm a cartinha do julgamento. É uma carta de lei de retorno, né? E muitos de vocês vão se recuperar de um momento de estresse, de problemas de saúde, vão se renovar, vão mudar interiormente, vão se transformar. É hora de você analisar a si mesmo, suas ações, e essa autorreflexão vai te ajudar a entender melhor onde você está na vida, quais passos você precisa dar para seguir em frente em uma direção positiva. Porque muitos de vocês estavam vivendo um ciclo vicioso, esperando por ajuda divina, quando na verdade vocês estão vivendo um resgate, estão se renovando e renascendo, tá? Olha aí. A rainha de espadas, ela tá aqui podando flores, né? O sol tá entrando aqui pela janela. E essa rainha tá ali, calma e pacífica. Porque é hora de você ser esperto, ser estratégico. E essa rainha aparece dizendo que tem uma pessoa pronta para te ajudar com conselhos valiosos, que devem ser escutados com muita atenção. Trata-se de uma pessoa aliada muito importante para você conseguir seguir seu caminho, sem cair em armadilhas espalhadas por aqueles que te querem ver no chão. Quando essa rainha aparece num jogo, ela está te alertando. Cuidado com suas emoções para não tropeçar nos próprios pés e fracassar. Está na hora de você usar a razão e não o coração. E delimitar seu território, criar limites. Não se permitir ser manipulado. Olha aí. Carta da morte. De novo vem renovação aqui, gente. Porque a morte não é a morte do corpo físico, mas sim a morte de situações que estão atrapalhando o seu desenvolvimento. A morte é transformação espiritual. É mudança. É finalização de um ciclo. Você precisa fazer uma cruz sobre o seu passado e seguir em frente. Deixar de lado situações tóxicas. Viver o presente. Essa transformação é fácil? Não, ela é dolorida.
Mas eu digo que no final das contas é um futuro mais claro, brilhante, como esse aqui, ó, em que está amanhecendo, em que pai e filho, né, caminham em direção de um novo amanhecer. 5 de ouros. Eu digo que é a carta da pobreza, né? Mas a carta, olha só, a pessoa de roupa rasgada, na neve, tá toda lascada, né? Ali contando migalha, né? Então, assim, é uma carta de fragilidade, de enfraquecimento. Mas o libriano que tiver nessa vibe aqui é passageiro, viu? Você precisa superar, abrir sua mente, porque se você tá aqui, ó, foi por irresponsabilidade, instabilidade emocional que levou você nessa situação aqui, ó. Para você sair dela, você tem que começar a mudar suas atitudes, refletir sobre o que você quer, para que você desenvolva seu pleno potencial, seja no campo profissional, financeiro e dos sentimentos. É preciso aceitar a mudança, tá? Ela também pode estar espelhada com a pessoa do signo de Touro, que vive próximo a você. Aqui nós temos o Hierofante ou a carta do Papa. Essa pessoa aqui pode ser você ou alguém que convive próximo a você. Mas de toda forma, ela fala em tradições, espiritualidade. Ela é o elo entre você e o seu lado espiritual. Essa carta também fala para você, ela te encoraja a buscar soluções convencionais, seguir os meios que você sabe que funciona, o caminho para o conhecimento e para a educação, talvez fazer um curso, se aperfeiçoar e de alguma forma descobrir respostas por meio da sua fé, sabe, Libra? Tá faltando essa sua conexão com Deus Pai Todo Criador. Eu vejo muito libriano aqui muito conformado, sabe? Um pouco endurecido, meio que ignorante, não está aceitando as mudanças que Deus está mandando para sua vida. Então pensa aí. Carta do louco. Eita! É se jogar no abismo sem medo. É encarar o que vem de novo, de peito aberto, mente limpa e corpo são. É uma nova jornada, é um novo começo, são descobertas, sabe? Seus potenciais são ilimitados, Libra. Dá um salto de fé, criatura. Acredita que tudo vai mudar, que tudo vai melhorar. Olha aqui a carta das comemorações, 3 de copas. Se você permitir viver essa nova aventura, se você investir em você, seja fazendo uma capacitação, seja investindo num novo amor, vai ter comemoração. Porque eu vejo um alívio para quem está se esforçando, para quem está procurando. Eu vejo um espírito de equipe elevado, de abundância. Eu vejo comemorações, encontros sociais. Aqui encerra um período marcado por tensões, por problemas, e agora é hora de reunir os amigos e comemorar. Finalmente o vento está soprando a seu favor, Libra. Vamos cantar vitória. Olha a carta do imperador vindo aqui, ó. Tudo que você precisa será provido. Você tem se esforçado e você vai conseguir, Libra. Aí tem gente que fala assim, nada acontece, essas previsões, engraçado, e você se mexe para acontecer? Pois é, né? Tem gente aqui, ó, que é um tirano, é um dominador, é muito teimoso. É preciso controlar. É preciso proteger sem sufocar. É preciso amar sem restrições. É preciso prover sem jogar na cara do outro.
é preciso ser mais do que ter. Pensa nisso aí, Libra. Aqui vem o 10 de espadas. E ainda bem que são poucos librianos que estão nessa energia aqui, né? Acho que aqui uns 10% dos librianos estão nessa energia. Por que eu tô falando isso? Porque a energia do fracasso, da ruína, da devastação dentro da alma, que dificulta você de se levantar. É aquela pessoa que fica ali, eu sou vítima, eu não consigo, eu não posso. Ei, acorda, criatura. Tá na hora de você superar, juntar os cacos, colocar um super bonder aí, pintar o vaso e vamos embora. Para de tanta reclamação, que coisa. Ai, 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 ai. Olha aí o As de Copas prometendo aqui, ó, nascimento, casamento, vai ter comemoração. Agora esse povo que fica aí reclamando, não vai acontecer nada. Vai continuar reclamando, né? Porque na negatividade, na treva, você só fica no escuro. Pensa nisso aí, tá bom? Porque aqui, ó, vem um amor puro que vai trazer alegria para sua vida. Aqui é muito romance, gente, é positividade na sua vida. E eu posso dizer aqui até de uma criança vindo. Então aqui é novos relacionamentos e pode ser uma pessoa de câncer, de escorpião ou peixes. Que vai aparecer aí na sua vida. 2 de copas, olha aqui, ó. Sociedade, casamento, novo emprego, assinatura de papel, sabe? Algo bom vem aqui. E aí tem gente que fala assim, na minha vida nada acontece. Aí você vai ver a idade da pessoa, tem 70 anos. Com 70 anos, o que vai acontecer? Me fala. Difícil, né? Então, meus amores, essa carta aqui, ó, ela aparece de uma forma positiva, representando possibilidade de um novo amor, de um casamento mega saudável, com harmonia, equilíbrio, você de bem com a sua família, pode ser também no trabalho, um novo trabalho. Que mais eu posso falar aqui? Porque ela tem uma ligação muito forte com as relações humanas, sabe? E aí aqui assim, eu vejo um casamento estável, de equilíbrio. No trabalho, pode ser assim, dentro do seu trabalho, um novo cargo, os superiores te olhando com bons olhos, sabe? Você confortável no trabalho que tem. E aí vem gratificação. Então, assim, é uma comemoração. Até na saúde eu vejo equilíbrio, harmonia. Não tem problema específico aqui, não. E fecha com a linda carta do Sol. Eu preciso falar alguma coisa sobre o Sol? É prosperidade, é sucesso, é amor, é tudo de bom na sua vida, porque o Sol vem e ilumina a tua leitura de tarô, trazendo muita felicidade, trazendo muita harmonia, muita paz no seu caminhar. Então, Libra, assim, o mês de setembro que promete um monte de coisa boa. Eu tô mega feliz. Minha lua em Libra, que venha toda essa prosperidade, toda essa paz, toda essa luz na minha vida. Eu quero. Quero muito. Vamos lá. Tarô da Cigana Isolda para Libra. É uma leitura longa, porque é uma leitura mensal, então tenham paciência, tá bom? Não quero essa carta dos desgastes como energia principal. Num jogo tão bonito, mas veio das nuvens, conflitos e confusões mentais. Carta da sorte, carta das transformações, carta dos sentimentos. Eu já vou virar a câmera para vocês verem as cartas. Carta da cigana, carta da serpente, carta dos peixes, as novidades, o mar e os obstáculos. Com licença, vou baixar aqui o celular. Aí, pronto. Eu corto toda energia ruim, todo mal da vida. Se tiver alguma energia ruim, que seja amenizada na força do povo cigano.
Bom, a energia base de vibração aqui é a energia dos ventos ou das nuvens. É uma carta ligada ao mental, às confusões que a gente faz. E aqui diz que esse período turbulento vai findar e novas oportunidades surgirão na sua vida. Lembrando que nós temos que encarar momentos difíceis como oportunidades de aprendizado, de crescimento, que para tudo existe um motivo e que a gente deve absorver desta passagem confusa a melhor maneira de entender as possibilidades. Não tome decisões precipitadas, estude bem os caminhos, deixe as nuvens passarem e você vai enxergar a saída. Eu vejo librianos aqui com a mente bagunçada, incertos, momento de dúvidas, ideias contraditórias, nada faz sentido, mas você vai encontrar uma saída, tá? No amor, tem gente com dúvida no relacionamento. Não tome atitude precipitada para não se arrepender depois. Lembre-se que todo relacionamento tem seus percalços, altos, baixos. Não fica alimentando problema. Não fica desesperado procurando uma saída, não tenha medo. Tudo vai se esclarecer assim que você superar essas nuvens, essa confusão, porque o relacionamento de vocês é forte, supera qualquer barreira, tá? Controle suas emoções. E para quem tá pensando numa vida a dois e tá nessa confusão aqui, ó, vai se cuidar, procura um terapeuta, se ame para depois amar alguém. No trabalho eu vejo muita gente cansada física e mentalmente. Você acha que todo mundo está conspirando contra você, mas isso é uma ilusão. As pessoas gostam de você. O problema é que você está numa postura ofensiva. Cuidado, para de irritar os outros. Se acalma, respira e não pira. Tá difícil fazer entrevista assim? Tá. Toma um banho de alecrim, um chazinho, refrigera seu cérebro e vai com confiança. Para você que é empreendedor, deixe as coisas seguirem seu fluxo. Não é hora de fazer empreendimentos arriscados. Calma lá, respira, meu amigo. Essa carta fala, espera, se acalma. É passageiro o que você está vivendo e logo o sol vai aparecer. As dificuldades estão causando confusão mental. Seus pensamentos não estão bem claros, não estão bem seguros. Eu vejo que tudo vai clarear rapidamente. Para de enrolar de barriga. Tem situações aí que você vem enrolando, não quer fazer, né? Mas não dá mais para adiar, você tem que decidir fazer. Cuidado com uma decisão irracional, como eu já falei, depois de feito, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. Eu vejo aqui no campo emocional, tem gente com sentimentos em conflitos, não sabe o que quer, e eu vejo uma mulher muito falsa, instável, fazendo sua cabeça, e você tá indo na onda da doida, né? Você sabe que um doido guiando o outro, o caminho é o precipício, né? Aqui eu vejo librianos que não querem assumir seu lado homossexual, né? E aí estão traindo, estão na escondida. Vocês sabem que mentira tem perna curta, né? Ah, pois é. Tem gente aqui só com pensamento em dinheiro. E tá emocofando um dinheiro aí, se fazendo de vítima. Cuidado com essa lamúria, com esse vitimismo, que isso não leva a nada. Tem gente aqui fazendo escolhas erradas, né, no impulso. Depois vai falar, Ciganizouda não avisou. E ainda quer fazer uma viagem, porque tá confuso mentalmente, essa viagem vai dar o que falar. Ai! Ou se vai dar pano pra manga. Então, assim, no tarô cigano tá dando aqui a instabilidade emocional. Enquanto seu lado material tá de vento em popa, o lado emocional tá uma zona de guerra.
Vamos meditar, vamos respirar fundo, vamos orar, vamos procurar um terapeuta e vamos entrar na sintonia. Harmonia em primeiro lugar, tá bom, Libra? De toda forma, eu te convido a agradecer pelo dom da vida, agradecer a este Pai Celestial maravilhoso que nos protege, nos direciona. Uma pena que a nossa parabólica está virada para o lugar errado. Vamos direcionar essa parabólica para receber as bênçãos, conectarmos com as forças de luz, do bem, para que nós possamos evoluir e sempre, sempre agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão.